A pior prisão que existe, ela não tem grades. E curiosamente e também assustadoramente, a maioria das pessoas está dentro dela sem perceber. A gente acorda, trabalha, faz toda a nossa rotina diariamente, mas às vezes a gente sente lá no fundo que tem alguma coisa errada. Sabe quando aquela coisa não parece que não está funcionando, parece que não é a gente? Chega num momento da vida que a gente começa a pensar, por que eu estou fazendo tudo isso? Mas a gente continua fazendo mesmo assim. Continua seguindo as mesmas regras. Então, a gente não percebe que a gente está preso. E essa prisão, ela não é uma prisão física, porque quando a gente fala em prisão, logo vem na nossa cabeça a pessoa presa, atrás das grades, a gente já imagina uma prisão física. Mas eu vou te contar uma coisa aqui. A pior prisão que existe é a prisão mental. Porque ela é silenciosa, a gente não percebe que está nela, e a gente passa anos e anos, às vezes uma vida inteira, preso. A prisão mental, ela começa desde muito cedo. Quando a gente é pequeno e começa a aprender o que é certo, o que é errado, como a gente tem que se comportar, o que a gente pode, o que a gente não pode falar, qual o emprego ideal, quando que a gente tem que namorar, quando a gente tem que casar, como a gente tem que se comportar com os parentes, por que a gente nunca pode dizer que não para alguém que a gente gosta. A gente tem que estar sempre ajudando os nossos irmãos, os nossos parentes, porque isso é bonito, isso é legal. A gente tem que ser a melhor pessoa do mundo. E quando a gente chorar também não é legal, porque a gente não pode ficar demonstrando fraqueza. Então, a gente também precisa ter o suficiente, né? Precisa ter muito dinheiro e a gente vai se moldando assim. E essa prisão mental, ela vai aí entrando na nossa mente. Quando a gente chega a uma certa idade, a gente vê que a gente ficou totalmente preso a muitas coisas que hoje a gente não entende. Hoje a gente não entende por que a gente seguiu até aqui dessa forma. Porque chega um momento que esse incômodo ele começa a gritar, ele começa a falar muito alto. A gente não quer mais fazer o que esperam da gente, a gente quer fazer o que a gente espera da gente. E aí, como é que fica? Muito complicado. E aí fica desconforto interno, fica esse desconforto, porque a coisa não fecha o que eu quero com o que eu faço, sabe? Simplesmente não tem como eu pensar uma coisa e fazer outra. Fica totalmente incoerente. E a gente entra em sofrimento. Talvez até tu já tenha pensado, né, em fazer alguma coisa nova, um novo projeto, um novo trabalho. Mas logo vem aquela ideia ali, se não der certo, e se der errado? E se me julgarem? Acho que isso está errado, está completamente errado, não foi assim que eu fui ensinado. Na maioria das vezes, gente, não é o mundo que está te prendendo, é a tua mente. É a nossa própria mente, com tudo que a gente já aprendeu, com tudo que a gente já viveu e que a gente já viu, é ela que está te prendendo. A prisão mental funciona assim. Ela não tem grades, não tem cadeados, mas ela tem limites invisíveis. E muitas vezes a chave dessa prisão sempre esteve com a gente. Só que a gente não sabe. A gente não encontra essa chave assim tão facilmente. A gente simplesmente não percebe. Questionar a própria vida não é fácil. Começar a pensar diferente em algum certo momento dela também é difícil. Eu entendo isso porque nesse momento eu estou passando a transição de quem eu sou, de quem eu era. E eu tenho pensado muito nisso. Pensar muito sobre o que eu fui ensinada, sobre aquilo que era aceitável, e de repente eu não quero mais. Só que as pessoas ao nosso redor, elas nos criticam, elas falam que a gente não está bem, que a gente precisa procurar um médico, porque isso não é um comportamento aceitável. No fundo, essas mesmas pessoas aí que ficam criticando e falando que a gente não está legal, no fundo eu acredito que elas também queriam ter a mesma atitude, mas elas não têm coragem. E, gente, pode ter certeza que aquelas pessoas que mais te criticam são elas que gostariam de estar muito no teu lugar. Então, eu não estou falando aqui de rebeldia, de uma hora para outra tu falar que não aceita mais nada, não é isso. Mas é tu impondo teus limites. Tu indo de fato descobrindo o que tu quer para tua vida, não o que alguém disse. Porque os teus pais escolheram. Não ficar casado simplesmente porque a tua família, ninguém nunca se divorciou. Não continuar no emprego porque tu já está há muitos anos lá e agora tu não tem coragem mais de sair.
e simplesmente vai aceitar isso? Então, eu acho que esse vídeo aqui é mais uma reflexão, porque essas grades aí, invisíveis, é a gente mesmo que coloca na nossa mente. É muito difícil sair. Por mais que não tenha cadeado, não tenha grades, elas nos limitam demais. Porque elas são há muito tempo, né, colocadas, impostas pra gente, e a gente vai seguindo ali bem certinho, à risca. E no momento em que a gente pensa, isso aqui eu não quero mais, eu quero diferente, vem logo um pensamento. Não, mas tu sempre fez assim, por que agora é diferente? Nosso próprio pensamento. Então, é uma luta com a gente mesmo. Porque a gente tem que entender o que a gente quer agora. O que eu quero para ser feliz? O que eu vou fazer diferente? Eu vou falar uma coisa, hein? Não é fácil. Não é nada fácil a gente mudar as coisas que até agora foram reais pra gente. Foi o que disseram, foi o que a gente seguiu. É fácil a gente mudar um pouco a nossa personalidade, porque até agora a gente foi aquele filho querido, aquela mulher, aquela esposa legal, que não falava nada, que não dizia nada. Ou enquanto a gente foi o esposo também, que foi sempre carinhoso, que nunca reclamou. Então é muito difícil a gente sair desses papéis, porque esses papéis eles foram impostos pra gente. E nesse momento a gente vê assim, eu não estou sendo eu mesmo. Não estou sendo. E eu cheguei a essa conclusão, por isso que eu tô falando aqui contigo, porque eu tenho certeza que não fui só eu. Eu tenho certeza que tem muita gente aí tentando criar coragem de realmente ouvir a sua própria voz e fazer aquilo que tem vontade. Chega de entrar semana, entrar mês e sair mês, e entrar ano e sair ano, e a gente ficar tendo as mesmas atitudes. Sempre aceitando porque é normal, porque eu aceito, porque eu vou, porque eu visito, porque eu vou fazer, porque é minha família. Gente, parem com isso. A gente não precisa estar levando essas pessoas a vida toda junto com a gente. Amigo de infância, familiar tóxico, sabe essas pessoas? Parem com isso. Parem de achar que a gente tem que estar carregando um saco de pedras, porque esse saco de pedras ele vai te impedir que tu chegue em vários lugares. Diminua as tuas pedras. Essa é a lição de hoje. Me conta aqui nos comentários o que hoje te impede de fazer as coisas que tu quer. Esse saco tá muito pesado, esse saco de pedras aí. Vai tirando umas pedras, porque senão tu não vai conseguir subir a tua montanha. Tu não vai conseguir chegar lá onde tu quer. Escuta mais a tua intuição, é muito importante. Quando a gente começa a escutar, muita coisa diferente começa a acontecer. Eu espero que esse vídeo tenha feito algum sentido para ti. Continua aqui comigo, se inscreve no canal. Eu tenho certeza que a gente vai fazer um caminho muito legal juntos. Um beijo e até o próximo vídeo.